pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, vamos para mais um vídeo hoje, onde eu quero falar com vocês sobre o certo impasse que a gente tem, seja nas religiões, seja na filosofia, acerca do termo de luz e trevas, né? O que são as luzes, o que são as trevas, o que é estar na luz, o que é estar nas trevas. Mas antes eu preciso fazer aquele pedido de costume para vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber novas notificações de conteúdo e, se puder, compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas suas redes sociais, para todos os seus contatos, porque isso ajuda bastante a gente a divulgar cada vez mais o conteúdo que a gente fala aqui. E, obviamente, fique sempre à vontade para deixar seus comentários aqui, para contrariar, para ser contrariado, sempre no respeito, mas com as interações que a gente tem tanto gosta, que a gente tanto preserva. Mas vamos lá, no vídeo de hoje, então, para você. Quando você ouve alguém falar, eu vou numa cerimônia espiritual de muita luz, ou quando você fala assim, nossa, tive uma experiência com as trevas, para você o que vem, obviamente, na mente, em primeiro lugar? Se você é como a grande maioria das pessoas, o que deve vir para você nesse momento à mente é algo sobre bem e mal, luz como sendo algo mais divino, trevas como sendo algo mais demoníaco. E isso tem um porquê, obviamente, porque quando a gente olha para o passado, para a vida que as pessoas, que os seres humanos levavam em suas cavernas ou meio de mato, enfim, com toda a sua falta de recursos, né, para defesa, para moradia, a gente consegue entender que a luz era o que trazia segurança, era o que trazia esperança, porque muitos dos animais selvagens, dos riscos, dos ataques das tropas inimigas, era junto com a noite, junto com a escuridão, onde a gente se sentia mais vulnerável, por assim dizer. E, obviamente, a noite nos trazia essa insegurança, as trevas nos traziam o medo, nos traziam o risco de sermos atacados, seja por animais, seja pelos nossos inimigos humanos, e essa esperança de que a luz voltasse, né, ou seja, que o dia nascesse novamente, nos enchia, obviamente, de fé na luz. E o que acontecia? Quando o sol nascia, as pessoas voltavam a ficar felizes porque as trevas foram superadas e então elas poderiam fazer suas atividades por mais um dia, até que a próxima noite, as próximas trevas retornassem. Isso aí, obviamente, tem muito da questão, inclusive, das comemorações de solstícios e equinócios, onde as estações, quando a gente percebe, né, a evolução solar dentro do ano, elas colocam alguns dias mais longos, com mais luz, e noites com menos trevas, e outras colocam as noites como predominância, as trevas predominantes sobre os dias, que é justamente o que a gente vai fazer agora, né, no Halloween, no hemisfério norte. Significa que as noites vão começar a ficar mais longas, né? Ou seja, a noite, as trevas têm preponderância sobre a luz, sobre o dia. Se você quiser saber mais sobre Halloween, uma grande oportunidade que nós temos nessa festividade, seja no hemisfério norte, né, Roda Norte, como chamamos, ou na Roda Sul, você pode assistir um vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, tá bom? Mas, voltando a essa questão da noite, do dia, né, das trevas, da luz, nós, seres humanos, temos sempre a mania de colocarmos uma certa polaridade nas coisas. Ou seja, o que é bom, o que é mal, o que é luz, o que é treva. E dessa forma, a gente acaba descartando muita experiência importante, muito conhecimento bacana. Eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso, né? Trato essa questão sobre o bem e o mal. Também vou deixar aqui em cima para vocês consultarem depois que acabar esse vídeo, para complementar isso que eu estou falando aqui com vocês. Mas retornando então a essa questão,
Nós temos todas as bases religiosas apontando para a luz e falando para você se afastar das trevas. Mas aqui vamos pegar algumas curiosidades agora para a gente entender até onde isso foi uma questão construída humana, baseada no temor, né, da noite e alegria do dia, e até onde isso faz sentido de fato na construção espiritual e universal, né, desse plano material que a gente vive. Então vamos lá. Você já se pegou pensando que a luz precisa de fonte, já as trevas são a predominância? Ou seja, se eu estou no escuro e acendo uma lâmpada, essa lâmpada ilumina. A luz que reflete em tudo sai dessa lâmpada. Quando eu desligo essa lâmpada, a escuridão engole tudo. Ou seja, o que nós temos de predominância sem uma fonte ali clara, né, emanando as coisas, é a escuridão, são as trevas. Dessa forma, se você olhar numa noite de céu limpo, né, principalmente para quem mora fora da cidade, consegue ver melhor isso, vai poder perceber que a noite estrelada, com cada pontinho de luz daqueles, é na verdade ou um sol, uma estrela em algum lugar do universo que está brilhando e a gente está vendo, ou um planeta, um astro que está refletindo a luz de um sol. Mas o que a gente tem de fato no universo, tirando as estrelas? Vamos tirar essas grandes geradoras de luz que são as estrelas. Nós temos escuridão. Pura e simples escuridão. Bacana. Mas Pedro, onde você quer chegar com isso? Vamos pensar, né, que a luz ela tem então a sua emissão clara, né, de uma fonte, ela vem de uma fonte. Nós já estudamos, né, o que é a luz, descobrimos os fótons, sabemos que eles viajam a uma velocidade, descobrimos que eles viajam em linha reta, né, com pequenas formas de você entortar ela, né, entortar a luz, a direção da luz. E aí a gente percebe, então, que existe no universo toda uma estrutura que deixam as coisas organizadas. Aí você vai ter que dar uma olhada até na própria teoria da relatividade de Albert Einstein, onde você percebe que os objetos de grande massa atraem objetos de massa menor, como gravidade. E aí você vai perceber que toda a estrutura dessas estrelas, né, como nossa galáxia e etc., estão girando, né, tem corpos girando ao seu redor, como estrelas, mas o que mantém tudo organizado é algo mais forte ainda do que tudo isso. Algo que permite, inclusive, que a estrela se mantenha na sua posição, ou as estrelas, e que é tão forte, que a sua gravidade atrai tudo, inclusive a luz. Então, este chama-se buraco negro. E é o buraco negro um elemento importante para manter a estrutura de ordem das coisas devido à sua grande massa, né, de atração de tudo para perto de si, e isso faz com que a força a força de repulsão de um planeta, de um Sol, etc., seja equilibrada com a de atração deles e assim por diante, mantendo então uma ordem no universo. Se nós pensarmos, né, na importância de um buraco negro, podemos perceber que o buraco negro ele é um tijolo estrutural para todo o universo. Temos o buraco negro. Também entendemos hoje que o universo ele tem como se fosse uma energia por onde tudo se apoia e é o que faz, inclusive, a atração de certos corpos celestes manter outros corpos menores em suas órbitas.
que ficou conhecido como matéria escura, ou seja, a escuridão do universo não é simplesmente a ausência de luz, é a presença de uma energia sutil, mas escura, que torna o universo escuro como vemos. E aí agora temos dois elementos estruturais muito importantes, o buraco negro e a matéria escura. E a matéria escura, inclusive, nós pesquisamos, né, como humanos, buscamos a sua origem, a partícula de Deus, como ficou chamada de uma forma popular, né, já que os pesquisadores não gostam desse termo por remeter à religiosidade, mas o universo seria improvável sem o buraco negro e sem a matéria escura. Lembrando também que o buraco negro ainda não temos registro de idade deles, se eles em algum momento somem, envelhecem e morrem. Mas sabemos que as estrelas sim. As estrelas, elas nascem e aí elas se formam, elas mantêm seu brilho como tem o nosso Sol, depois elas se avermelham numa fase da vida e aí elas e colapsam seu peso de uma forma tão forte, num pequeno espaço tão minúsculo, que isso faz com que crie-se um buraco negro. E esse buraco negro, então, começa a puxar tudo ao seu redor. Então, toda estrela é potencialmente um buraco negro. E isso nos faz refletir, então, que as forças maiores e mais importantes, talvez, de todo o universo estejam associados às trevas, buraco negro, matéria escura, e não estamos falando de luz. E aí eu posso fazer uma provocação até em níveis de religiosidade para vocês. Por exemplo, vocês conhecem geralmente muito da Bíblia, e a Bíblia fala que então Deus, no começo de tudo, ou seja, ele já estava antes do começo de tudo. Ele faz uma fala muito importante que é: haja luz e houve luz. Então, se Deus criou a luz, ele estava onde? E houve trevas? Então, se a luz não existia e foi Deus que criou a luz, Deus habitava nas trevas. Ou habita. Ou pelo menos é como a gente pode pensar nesse sentido, tá bom? Eu não estou afirmando aqui como verdade categórica nenhuma, porque quem sou eu para saber onde Deus mora, ou se Deus existe, ou enfim, essa coisa toda. Mas eu quero colocar você para pensar justamente nesse ponto. A escuridão que muitos de nós falamos, muitas das vezes, ela está no meio religioso, talvez de uma forma errada. Quando a gente diz que vai descer as nossas profundezas do nosso ser, nós falamos que vamos descer a nossa escuridão. Jung e outros grandes nomes falavam do lado sombra dos seres humanos. Por que o lado sombra? Aquilo que está no escuro. E o que é o que está no escuro? Aquilo que você não vê facilmente. E nós temos então no lado sombra do homem e da mulher, no lado escuro e mais profundo do seu ser e da sua psique, aquilo que você é de verdade, aquilo que você realmente é, os seus traumas desconhecidos, os seus anseios, os seus pensamentos mais sórdidos, e é lá que a gente busca entender de fato quem nós somos. Então perceba que não é na luz, né? É no escuro. Novamente, falo para vocês, será que quando você fala, vou buscar o meu interior, as minhas profundezas, o meu lado mais sombrio, vou procurar dentro das minhas trevas interiores, será que não é exatamente lá que Deus mora? Lá onde não tem luz? Lá onde a luz não cega? Mas será que Deus, então, habitando as trevas, nós erramos durante todo esse tempo falando sempre de luz, os seres de luz, os anjos de luz, os trabalhadores da luz? Não. Não, porque no fim das contas nada disso importa para a realidade. Sendo Deus, Deus, e sendo um ser
trabalha para a evolução da humanidade espiritual, uma entidade qualquer, benéfica, pouco importa se a gente chama eles de luz e eles são, na verdade, das trevas, pouco importa se a gente chama eles de bem e, na verdade, eles não são nem bem nem mal. Por quê? Porque é como uma criança, gente. É como o trato de uma criança. Se uma criança chega para um adulto e fala: para mim você é meu super-herói, mas você é uma pessoa ruim, você olha para a criança e aceita, porque a criança está dizendo o que ela sente na limitação do que ela vê. E tá tudo bem, você não precisa explicar para ela que você não é um super-herói, ou que você é um super-vilão, ou que você não é super nada, ou que você é menos do que uma pessoa comum. Isso pouco importa para ela. Importa para ela apenas aquilo que você faz e ela percebe ser bom. Então, muito da espiritualidade vem com esses rótulos que a gente cria, baseados nos nossos medos, nossos anseios. A luz é isso, as trevas são aquilo, o bem é isso, o mal é aquilo, e a gente fica nominando tudo isso, e para eles pouco importa. Mas importa muito para a gente. E é aí que entra a provocação desse vídeo. Será que você está olhando só para a luz no conceito, né, que nós temos naturalmente, baseado no medo da noite dos nossos antepassados, e isso não está deixando você cego para realmente o que é importante dentro de você, que nós chamamos de trevas? Será que você não está olhando muito para a luz no conceito que foi nos passado e na verdade você está se afastando cada vez mais de Deus porque Deus habita o lugar escuro e só porque você é humano e tem medo de escuro você não vai até lá, você não olha para lá? São provocações que a gente deve ter e todos deveriam ter ao longo da sua existência, não para querer desmerecer a religião, ou a religiosidade, ou a espiritualidade, ou seja quem for, mas são questionamentos que a gente deve ter para nos permitir, para nos permitir pensar, para nos permitir viver, para nos permitir interagir com as inúmeras manifestações que o universo nos traz, seja o metafísico, seja o físico, seja, enfim. As pessoas às vezes deixam de interagir com forças elementais porque ela botou numa caixinha. Ela deixa de interagir com forças evoluidíssimas ou, enfim, conscientes de muito mais coisas do que nós, porque elas botaram essas forças em pseudo-caixinhas, que elas acham que pode ser bom, pode ser mal, pode ser treva, pode ser luz. Ela deixa de interagir com outros humanos, porque é de uma religião que ela considera ser treva, ou porque essa pessoa tem atitudes que ela considera ser diferente do que seria a luz, e no fim das contas, se tá aqui, é pra gente interagir. O buraco negro existe porque ele tem uma função, assim como a estrela existe porque ela tem uma função. E nós, homens e mulheres, somos estrelas em nossas órbitas. Então, precisamos interagir tanto com aquilo que orbita ao nosso redor, quanto aquilo que mantém a nossa órbita. Um buraco negro, outros corpos que se encontram conosco durante a vida, né? Outros que se encontram e ficam para orbitar ao nosso redor. E há uma beleza fantástica nessas interações, porque isso chama-se amor. Amor no conceito de união, como vemos na yoga, e é uma união sob vontade, ou seja, sob a natureza. Essa união que ocorre é porque as naturezas se interdependem, se correlacionam para um plano perfeito, ainda que local, ou seja, universal. Mas há uma beleza imensa em todas as uniões, das quais nós não fazemos por meio de rótulos ou necessidades temporais. Você já tinha pensado na luz e nas trevas nesse sentido? Você, se um ser aparece para você no escuro, você tem uma tendência a ter medo dele, mas se ele aparece na luz, você tem uma tendência a aceitá-lo, né? Por isso que os vampiros andavam à noite, temos todas essas coisas. Mas
E se você fosse o mal consciente e poderoso para se apresentar em qualquer circunstância, você não usaria a luz? Você não apareceria de branco, bonitão, das pessoas? É, um, é uma provocação que eu trago aqui para vocês, não uma resposta. Então pensem, vamos pensar. Se Deus criou a luz, ele mora onde? Se o buraco negro tem tanta importância, às vezes até mais do que as próprias estrelas, por que nós sempre vamos em sentido à luz? Seríamos nós humanos, com nossa espiritualidade, uma espécie de Siriluia? Uma espécie de Ícaro, que vai bater as asas até que o sol derreta as asas e a gente caia morto? Fica aí para vocês a provocação. Agradeço novamente demais que vocês tenham vindo até aqui comigo. Peço novamente para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, mande esse vídeo para as outras pessoas, para todos os seus amigos, contatos que você quer ter uma discussão bacana e talvez seja uma forma bacana de você começar essa discussão de uma forma saudável, mandando um vídeo provocativo aqui do canal. Mas lembre-se, não importa se você põe aqui nos comentários, né, nas suas interações, ou se você manda esse vídeo para um amigo ou no grupo da sua família, sempre respeite a posição alheia. Defenda a sua, mas respeite a posição alheia. Afinal, são essas interações, como eu acabei de dizer, que são união sem a ideia de ter que ganhar do outro aquilo que a gente tem de mais legal na vida, tá bom? Gente, brigadão mais uma vez, valeu!